Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, editado pelo espírito Joana de Ângeles. Uma obra, então, que versa em torno das leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. E sempre quando se fala nas obras da Joana, é comum ouvir as pessoas dizerem: ah, isso aí é uma obra difícil, a linguagem é complicada, por aí vai. E realmente, para certas obras desta benfeitora espiritual, isso realmente é verdade. Mas é válido para aquelas em que ela trata principalmente das questões psicológicas, onde ela vai adentrando com profundidade nas questões técnicas, por assim dizer. Esta obra, como tem muitas outras, não temos tantas dificuldades como são nas obras, por exemplo, psicológicas. Obviamente que até a escolha das palavras pela benfeitora Joana de Ângeles é um pouco mais seletiva. Precisaremos sim de um dicionário, por exemplo, para ler essa obra. Mas nada que seja assim, meu Deus, a grande dificuldade. Não, uma simples consulta no dicionário, ou mesmo na internet também, super válido, consegue elucidar uma palavra ou outra ali que a gente não saiba. Não tem nada assim de demais. No mais, é uma leitura bastante agradável, muito interessante e que realmente traz contribuições bastante interessantes para as leis morais. Como eu disse já num outro vídeo, vai estar aparecendo aqui no card, há muitos dos livros sobre as leis morais acabam apenas repetindo as respostas do livro dos espíritos, o que muitas vezes não se torna tão interessante. Pode ser útil, sim, talvez para preparar uma aula, para quem é leigo, para ter uma revisão, mas aí fica muito restrito a isso. Não, aqui realmente nós temos comentários, interpretações, as toca em assuntos que visam a complementar os assuntos elucidados e esclarecer também o espírito. Então, realmente é uma obra muito válida, principalmente para quem trabalha no ESO, por exemplo, com o assunto as leis morais. E no prefácio dessa obra, na sua apresentação, a benfeitora vai se expressar da seguinte forma. Então, vai tratar das leis morais, utilizando-nos de variado assunto para a meditação e a renovação íntima daqueles que se interessam pela doutrina espírita, ou que, no báratro desses dias de inquietação, padecem a sede de Deus, requerem ao alto respostas imediatas às interrogações afligentes, pedem orientações. Então ela tem esses dois públicos para quem editou essa obra. Aqueles que se interessam pela doutrina espírita, trabalhadores, estudantes, pesquisadores, por aí vai. E também aqueles necessitados de respostas, que têm sede realmente de Deus. E essa é uma coisa realmente interessante. Porque talvez a sede de Deus, essa necessidade, nem sempre vai ser tão óbvia no início. O quanto nós precisamos de Deus. Porque a crença ainda é muito forte que nós nos bastamos por nós mesmos, que nós somos autossuficientes, o que não é verdade. E realmente, ao decorrer da obra, explanando sobre as leis morais, ela mostra essa necessidade, colocando Jesus como guia e modelo perfeito, como quem realmente seguiu as leis morais na sua íntegra. Então, realmente é o modelo para copiarmos. Igual antigamente, os pintores buscavam um modelo para pintarem seus quadros, fazerem a sua obra, ou tinha até a musa inspiradora, Jesus deve ser o modelo que devemos copiar. Nas suas atitudes, nas suas expressões, nas suas ações, nas suas virtudes, enfim. E a seguir, e esse vai ser um tom da obra, ela vai falar sobre o autodescobrimento, que é um conceito que ela traz, eu acho que em todas as suas obras. Não tem,
todos os assuntos que ela trata, sempre acaba tocando na questão do autodescobrimento. Ela vai dizer assim, ó, o homem viaja com seus formidáveis bólides espaciais fora da órbita da Terra, e todavia não se conhece a si mesmo. Descobre o mundo que o fascina e não se penetra das responsabilidades morais que lhe cabem. Altera a face do planeta que habita e pretende modificar as leis morais que regem o universo, mergulhando, então, em profunda amargura. Apresenta conceitos valiosos e concepções de audaciosa matemática, desvendando as leis da gravitação, da aglutinação das moléculas, da estrutura genética dos seres e, todavia, impõe absurdas determinações no campo moral, legalizando o aborto, ressuscitando a pena de morte, programando a família mediante processos escusos, advocando a dissolução dos vínculos matrimoniais, está estimulado por terrível licenciosidade, fomentando a guerra. A dor e loucura, fome, miséria moral e social em larga escala, num atestado inequívoco do primarismo moral que vigem em indivíduos e coletividades ditos civilizados. Então ela traz realmente essa contradição da criatura humana. Nós realmente avançamos muito na ciência, desvendamos os espaços, descobrimos isso, descobrimos aquilo, mas não a nós mesmos. E esse é o seu grande tema. É o grande tema que ela sempre traz. A necessidade do autoconhecimento. E aí, ao se fazer esse autoconhecimento, esse mergulho para dentro de si mesmo, no país do espírito, é que se topa com as leis morais e a necessidade de segui-las. Porque essa coisa assim, não, cada um se governa assim e é tudo por isso mesmo. Não. Obviamente que todos têm um livre-arbítrio para tomar as decisões que quiserem. Mas tudo tem consequências. Igual, usando um exemplo. Se eu quiser morar no meio da sujeira, posso? Posso. Muita gente inclusive vive. Quer porque não entenda, quer porque não tem outras condições, não interessa. Vive, tem gente que vive. O que acontece se eu viver no meio da sujeira? É muito mais fácil eu ter doenças. A qualidade de vida vai ser pior. O emprego que eu vou ter vai ser de pouca remuneração se eu conseguir um emprego. Se eu quiser viver numa amoralidade, transportando agora, posso? Posso. A mesma coisa vai acontecer. Eu estou sujeito a doenças morais. Eu estou sujeito a defender absurdos, como ela coloca aqui, a defesa do aborto, a legalização da pena de morte, a dissolução dos laços matrimoniais, por aí vai. E nesse estado, muitas vezes a pessoa nem se dá conta e acaba prejudicando a si mesma. Porque é igual a doença que leva o corpo físico ao óbito, a doença moral leva o espírito ao estado da verdadeira desgraça, aos verdadeiros sofrimentos, ao vazio existencial, à fuga psicológica. Por aí vai. E aí então ela encerra essa apresentação dizendo: algumas destas páginas aparecem oportunamente em letras de forma, no periodismo espírita como no leigo. Aqui estão refundidas umas reajustadas às outras por nós mesmos, para melhor entrosamento no conjunto da obra. A modesta contribuição reunida neste volume, o objetivo é despertar sentimentos elevados, clarear mentes em aflição, ou que dormem na ignorância das verdades espirituais, contribuindo com as vozes dos céus no desiderato da edificação da nova humanidade, com Jesus para o milênio por vindouro. Então, inicialmente, ela falou daquele público, os que se interessam pela doutrina espírita e os que têm a necessidade, a sede de Deus, e agora o seu objetivo. Por que afinal, ela resolveu se deter na questão das leis morais, sobre esse enfoque que estávamos conversando? Então, ela vai dizer que ela quer despertar sentimentos elevados, quer clarear mentes em aflição, ou que dorme na ignorância das verdades espirituais. Então ela quer esclarecer, quer despertar, quer em quem já tem algum entendimento, quer em quem não tem.
Então, nós temos um duplo objetivo. Quer para aqueles que já têm algum conhecimento das verdades espirituais básicas, imortalidade da alma, justiça divina, etc., quer daqueles que ainda não têm, para que despertem, para que acordem para as realidades imortais da vida. E é um objetivo que com certeza ela consegue. Porque aqui nessa obra, ao desbravarmos as suas páginas, ao lermos cada comentário, realmente serve cada página a meditações muito profundas. Serve para reflexões das mais apropriadas. Porque ela consegue enlaçar as leis morais com as situações mais comuns da nossa vida, com os desafios mais importantes. Então, por exemplo, quando ela vai tratar aqui da lei de liberdade, que é uma das leis lá faz parte das leis morais. E o curioso é que ela não fala assim, necessariamente, tal capítulo, livro dos Espíritos, questão tal. Ela pegou duas questões que ela colocou no cabeçalho, e aí discorre várias mensagens que estão ligadas a essa questão. Não é um trabalho de exegese. Não é um trabalho de interpretação. Ela não pegou a questão 800 e diz, a questão 800 significa isso, 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 aquilo. Não. Ela trata dos assuntos ligados às questões daquela lei moral, objetivando esse despertar, esse esclarecimento e esse tocar nos sentimentos elevados, despertar esses sentimentos necessários. Então ela vai dizer, por exemplo, no capítulo 8.3, glórias e insucessos. Vai dizer o seguinte: empréstimos superiores ensejam aquisições relevantes, de que nem sempre sabe utilizar seus transitórios mordomos dos valores terrenos. Testes para os portadores dos títulos e láureas, dos bens e moedas, são também exemplos da excelsa misericórdia, a fim de que todos se possam adestrar na movimentação dos recursos que levam à dita ou à alucinação, mediante o uso e a direção que cada um resolva dar às posses vulneráveis. Isto porque as alegrias e glórias facilmente se convertem em amargura e desaire. As moedas de título se consomem e desaparecem. A saúde e o lazer passam, enquanto a vida física se extingue. Somente perdura o que se fez das posses, quando se armazenou em bênçãos. Tudo que se dividiu em nome do amor, multiplicando esperança e paz. Ninguém que esteja em estado de desgraça enquanto tanto nas roupagens carnais. Soledade, pobreza, doença, limitação, esquecimento constituem provas redentoras de que se utilizam os excelsos mentores encarregados da programática reencarnatória para a educação, a ascensão e a felicidade dos que tombaram nos fossos da loucura e da criminalidade, quando no uso das disponibilidades que lhe abundam do passado. Então vejamos como ela trabalha. Ela está tratando da lei de liberdade e ela vai tratar o assunto glórias e insucessos. Porque na Terra se busca muito isso, a glória e o sucesso. Seja profissional, seja conjugal, seja familiar, seja social, seja o que for, financeiro, por aí vai. E então ela coloca que isso é relativo. Ter R$1 milhão é uma glória terrena, mas é passageira. Porque um dia vem a morte e leva tudo. E se fica somente com o que se fez do R$1 milhão. E aí ela vai conectar isso com a escolha das provas, com o planejamento reencarnatório. Enquanto porque uns têm muito e outros têm pouco. São provas escolhidas pelo espírito a fim de testar as suas virtudes. Então um escolhe a prova da riqueza. E aí essa prova tem as suas dificuldades, que o espírito tem que usar os seus recursos para superá-la. Saber ser prudente, previdente, não ser avarento, não ser desperdiçador. Aquele que escolheu a prova da miséria, das dificuldades, tem que ter a prova
saber usar o necessário, da paciência, da resignação, por aí vai. Nesses dois caminhos, que para o mundo terreno são completamente diferentes, para o mundo espiritual existe apenas uma fórmula de sucesso: o uso das virtudes nos dois casos. Um rico somente é verdadeiramente sucedido e um pobre só é bem verdadeiramente sucedido se usam os recursos e as virtudes espirituais. Se é um rico que passa a vida inteira egoísta, que não divide nada com ninguém, que só assim vive ostentando as coisas, ele chega como um miserável espiritual. Se é um pobre que passa a existência toda reclamando, que é aquele que fala mal do governo, que fala mal das classes sociais, que fala mal do patrão que dá emprego para ele, e aí chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos, se entope de cachaça, por aí vai chegar no mundo espiritual também como um miserável. Então é isso que ela quer despertar, esse olhar espiritual. Ao passo que quando se descobrir em si mesma a lei de liberdade, que as minhas escolhas têm consequências, eu mudo essa perspectiva. A situação em que eu encarnei é uma escolha do espírito, ou a consequência dessa escolha. E aí, então, eu tenho que usar os meus recursos para saber lidar com a situação na qual eu me encontro. Não significa necessariamente que o pobre tem que passar a existência toda mendigando. Não é isso. Ele pode, inclusive, ter uma ascensão social. Não lhe é proibido. Mas o objetivo é despertar sentimentos elevados. Por isso que ele encarnou daquele jeito. Se ele despertar sentimentos elevados e tiver uma ascensão social, ótimo. Desde que continue despertando sentimentos elevados, que não suba em condição social e o dinheiro ou o poder lhe suba a cabeça. Então é esse tipo de coisa que ela está chamando a atenção. Então veja, ela tratou a lei de liberdade, falou das escolhas pessoais e conectou com as questões da desigualdade social, do que se entende por glória, por sucesso e do planejamento reencarnatório. Então é dessa forma que ela vai construindo os seus textos, linkando vários assuntos para tratar algo que está ligado àquela lei. E ela vai terminar esse capítulo, 8.3, dizendo assim, ó. Êxitos e desdicas à luz do Evangelho se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. Na manjedoura, entre pecadores, no trabalho humilde, convivendo com os deserdados, reputado e perseguido pela argúcia dos vencedores terrenos, largado numa cruz, Jesus é o símbolo do triunfo real sobre tudo e sobre todos. Em imperecível lição que ninguém pode deslustrar ou desconhecer. Toma-o por modelo e não te perturbes nunca. Nas glórias ou nos insucessos, guarde-te na paz interior e preserva no amor, seguindo a rota do bem inalterável. E assim que, em geral, ela também termina seus textos, apresentando Jesus como um modelo, como guia, como aquilo que devemos seguir. Porque ele perseguiu perfeitamente a lei de liberdade. Ele encarnou aqui porque ele quis. Foi uma missão que ele resolveu tomar. Não delegou para ninguém. E em seguida, relembrando até as palavras dele, ele não tinha uma pedra onde deitar a cabeça. Mas era rei. Era não, é o governador espiritual. Não obstante toda a perseguição que sofreu, ter sido largado na cruz, ter sido torturado, ter sido traído, e a gente pode começar a listar, ele venceu. E assim também deve ser com nós, independente da prova pela qual passamos. Que ao final dela sejamos vitoriosos, como Jesus o foi. E você? O que acha, afinal? Como é que se descobre as leis morais dentro de nós? Qual é a importância das leis morais hoje na nossa sociedade? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas
clica aqui, ó, vai aparecer o botão de inscrever-se e ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E aqui vão aparecer outros vídeos do seu interesse. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!